Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação à U. E porquê é que vamos falar em relação à U? Porque, mais uma vez, o Sr. Miguel Almeida, preocupadíssimo com o crescimento galopante desta marca branca, decidiu cortar mais um bocadinho a qualidade do serviço. Ora bem, nas últimas semanas temos andado a acompanhar, tivemos a oportunidade de fazer um viciado ponto crítico em relação a essa questão, aquilo que é o corte que a nós está a fazer no que diz respeito à prioridade dos serviços móveis. Ou seja, dentro daquilo que é o universo dos serviços da nós, os serviços móveis da U passam a ter menos prioridade nesses sites. Por essa via, começámos a perceber que existia piores velocidades identificadas pelos clientes da U e, portanto, começou-se a perceber que progressivamente um dos objetivos da nós passará por ser cumprir as condições contratuais que os clientes assinam e, portanto, não tendo os 150-50 de limitação rigidamente como tem a Amigo e como tem a plataforma mais recente da Uso, continuam a fazer um trabalho de redução de prioridade nos sites face àquilo que depois os serviços da WTF e os serviços da nós vão conseguir entregar. Portanto, essa foi uma das primeiras medidas que a nós decidiu aplicar, de maneira a garantir que um serviço low cost tenha também, ou melhor, tenha um preço low cost e também ele tenha um preço low cost. Tenha um serviço e o preço. Eventualmente, ao longo das últimas semanas, muitos foram aqueles que decidiram abandonar a U, precisamente por esse motivo. Uma das coisas que fazia com que muitas pessoas tivessem interesse em continuar na U, e eu tive a oportunidade de falar sobre isso aqui, que era de facto um grande diferencial face às outras concorrentes, era não haver essa limitação. Portanto, um cliente da U teria precisamente as mesmas velocidades de dados móveis que um cliente da nós, mesmo pagando às vezes valores inferiores, duas ou três vezes inferiores, e portanto a nós decidiu acabar com essa questão. Só que entretanto, mais recentemente, a nós decidiu ir mais além. E portanto, como sabem, estas marcas brancas numa primeira fase tinham serviços móveis, depois foram lançados os serviços de internet fixa e mais à frente, para que sejam marcas concorrentes com a própria Digi, decidiram também fazer a agregação final, vendendo então os pacotes triple play. Portanto, serviços móveis, televisão e também ele, neste caso, a internet fixa. Ora bem, isto ganha maior relevância a análise daqui da questão da televisão, porque, ao contrário daquilo que a Digi faz e que as incumbentes fazem, as operadoras marca branca, vamos chamar assim, não são operadoras, são marcas, mas enfim, os segmentos marca branca optam por vender este serviço de televisão somente por IPTV. Ou seja, vocês têm a aplicação, Uso TV, Amigo TV, a UTV, whatever, e vão utilizar estas aplicações, seja com a box que vos é fornecida pela própria empresa, ou então depois utilizando os vossos equipamentos, instalando essa aplicação. Portanto, assistir a estes conteúdos da U, da Uso ou da Amigo por RF é uma miragem, não vai acontecer. Portanto, isto significa que é essencial que numa casa com duas, três divisões, duas, três televisões, para que as pessoas estejam todas elas a ter o seu serviço, é necessário que esta aplicação funcione em vários dispositivos em simultâneo. Até aqui funcionava em vários dispositivos em simultâneo. Agora ficámos limitados a 2. Ficámos, salvo seja. Portanto, reduziu-se para 2. E isto é uma seríssima limitação para aqueles que querem fazer da U a sua operadora de telecomunicações em substituição daquilo que as outras operadoras fazem. E antes de irmos para a questão, deixem-me só vos dizer uma coisa. É por estas e por outras que, quando o pessoal me vem dizer que a Digi é uma marca branca ou é uma low cost, eu não as coloco no mesmo saco destes senhores. Eu recordo-vos que sempre que a Digi consegue celebrar um acordo com algum dos canais de televisão e lança um novo canal para a grelha, estes senhores têm a falta de vergonha, no mesmo dia, lançar uma imagem, todos contentes, a dizer que Canal A, Canal B, Canal C chegou agora à nossa marca. O que é absolutamente vergonhoso, tendo em conta o facto de que a U não celebrou nenhum acordo com esse canal. Esse acordo foi celebrado com a nós, porque a U não é uma empresa de telecomunicações. A U é uma submarca. E, portanto, a U, a Uso ou a Amigo vão ter os canais que a nós, a Vodafone ou a Mel têm no momento em que estas quiserem que elas tenham. E, portanto, se elas não vos fornecem estes serviços é porque elas não querem. E, portanto, é completamente diferente nós compararmos uma operadora que vos dá o que pode dar
Portanto, está a celebrar acordos e à medida que esses acordos são celebrados vai-vos entregando os serviços, ou outros que se limitam a prestar um serviço inferior para que não façam concorrência com as suas marcas principais e que depois venham dizer que de repente fizeram grandes avanços quando os outros também fazem. É só do domínio da vergonha. E portanto, nunca me peçam a mim para colocar no mesmo saco a Uzi, a Amigo ou a Digi, porque são coisas completamente diferentes, está bem? Bom, utilizei aqui um site que nos permitiu recuar no tempo até dia 4 de março de 2025 ao site da U, precisamente para nós virmos aqui às facts ver o que é que dizia no site da U nessa data sobre a questão do número de serviços que nós poderíamos ter no que diz respeito à televisão. Ora bem, diz então aqui a U que ao subscrever o serviço de TV da U, tens uma box Android TV 4K instalada na divisão onde tens instalado o router. Podes aceder ao serviço noutras divisões, em televisões ou box Android TV próprias, compradas em retalhista, dentro das opções certificadas pela U, até ao limite de 3 equipamentos adicionais, uma box principal instalada pela U, mais 3 equipamentos próprios. A utilização dos 3 equipamentos próprios não terá custos adicionais. Ora bem, o que é que nós subentendemos daqui? E era aquilo que acontecia. Portanto, a U ia à vossa casa, fazia a instalação de uma box na divisão onde vocês tinham o router, normalmente e tradicionalmente é na sala. Pronto. Imaginando que vocês depois têm uma televisão na cozinha e uma televisão em cada um dos quartos, vamos numa casa relativamente normal, 2 quartos, uma cozinha, uma sala, portanto 4 televisões, o que é que acontecia? Naturalmente que se vocês tivessem 3 Smart TVs nas outras 3 divisões, vocês simplesmente iam, e que essas Smart TVs tivessem depois também a certificação e que neste caso tivesse depois na store dessa, porque depois existem stores específicas, né, dependendo das marcas das televisões, portanto vocês iam só fazer download da UTV, iam colocar os vossos registros e automaticamente tinham serviços nas várias televisões, ou então teriam que fazer vocês a compra de uma box Android, se quisessem, um Mi Stick, uma coisa qualquer desse género. Portanto, e o serviço funcionava em 4 aparelhos, portanto, em simultâneo. Portanto, vocês poderiam estar perfeitamente, portanto, estava alguém na sala a ver televisão, eventualmente estava alguém no quarto a ver televisão, uma televisão na cozinha ligada também, ou as 2 pessoas no quarto e outra na sala, enfim. De qualquer das maneiras, ou melhor, uma em cada quarto e na sala, e portanto, o serviço funcionava normalmente, como nós sempre tivemos habituados, recordando uma vez mais que os serviços das marcas brancas não têm os serviços de RF, portanto não há essa questão da conversão do sinal para portanto, via RF, portanto o serviço é feito por internet, com IPTV, ok? Bom, o que é que aconteceu entretanto? Estamos em 2026 e notou-se uma alteração naquilo que é a política da U, e esta alteração é significativa porque pode fazer com que o serviço da U deixe de ter interesse para muitos de vocês. Ora bem, aqui no próprio site da U, já em 2026, nós conseguimos, à pergunta em quantas televisões posso ter a U, a resposta é, vocês podem ter 5 equipamentos adicionais para além da box. Ou seja, tem aqui as televisões disponíveis, tem aqui compatíveis e tem também as boxes Android compatíveis. Portanto, o que é que acontece? Vocês agora, ao contrário do que acontecia antes, vocês agora podem ter a box e mais 5 equipamentos associados, ok? E esses equipamentos podem ser telemóveis, podem ser tablets, podem ser televisões ou podem ser boxes. Só que qual é que é a limitação por trás desta questão? A questão é que vocês só podem ter 2 ecrãs em simultâneo. E inclusive a própria U é muito clara nisso. Se vocês vierem aqui à página da própria televisão, vocês vão ver que até está em negrito. Portanto, com a app UTV podes ter até 2 sessões ativas em simultâneo, sejam em televisões, boxes Android, telemóveis, tablets ou computador. Uma app feita para toda a família ver o que quer e onde quer. Uma família pequenina, Sr. Miguel Almeida, uma família pequenina. Bom, o que acontece? Portanto, estão em causa vários cortes em cima daquilo que são, ou melhor, em cima daquilo que eram a realidade da U. Portanto, ao passo que há um ano atrás vocês aderiam a um serviço que tinha serviços móveis sem limitação de velocidade face àquilo que era os limites que a nós apresentava, ok? Portanto, iam ter um serviço igual e agora já não têm, como ficou
claramente demonstrado e como está mais do que testado pela grande maioria dos utilizadores da U, notou-se uma oscilação com vista à melhoria, mas que não voltou aos valores do passado, e agora levam mais uma machadada em cima daquilo que são os serviços, nomeadamente com a restrição para apenas 2 sessões em simultâneo. Ora bem, se tudo isto não me surpreende, pelo menos do ponto de vista daquilo que são as práticas comerciais das operadoras incumbentes, até porque não fazia sentido nenhum entre aquilo que era o discurso de Miguel Almeida e aquilo que eram as práticas comerciais da U. Ou seja, por um lado víamos o Miguel Almeida muito preocupado com o crescimento das marcas brancas, nomeadamente da U, e da canibalização que isso poderia colocar em cima da própria nós, ou seja, estarem clientes da nós a compreender que podem estar dentro da mesma empresa, dentro da mesma infraestrutura, com um serviço idêntico, mas a pagar muito menos, não era algo muito interessante. Ao mesmo tempo que, mesmo estando a absorver clientes vindos das outras operadoras, não ser o segmento de marca branca da U um dos principais fatores de interesse, de crescimento por parte da nós, que visa acima de tudo continuar a ter lucros e continua acima a distribuir dividendos, e portanto não é a vender servicinhos baratos que a operadora quererá certamente apostar muitas fichas. Portanto, isto aqui foi, digamos assim, uma marca que serviu numa primeira fase para atamancar a coisa e para não permitir à Digi crescer ferozmente nestes segmentos. Só que onde é que está a minha questão? A minha questão é uma questão muito simples, que é: existiu alterações ao serviço que foi contratado pelos clientes, e eu não sei porque não sou da U, mas eu não sei se houve a devida comunicação atempada a esses clientes, nomeadamente com os 30 dias de pré-aviso que são necessários dar, tendo em conta as alterações que foram realizadas. Ou seja, eu não tenho dúvidas que num futuro próximo a U possa voltar a ter a possibilidade de vocês terem 4 ou 5 dispositivos em simultâneo mediante um pagamento adicional por cada aparelho. Eu não tenho dúvidas disso, ok? Aliás, dentro daquela que é a política comercial, era aquilo que faria sentido no sentido de aumentar as receitas por via da U. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, eu não sei, e estou só a fazer aqui estou a atirar para o ar, espero que a Anacom esteja atenta a isto, se foram garantidos esses pré-avisos. Porquê? Porque foram alteradas, ou seja, foram alterados os serviços que estavam a ser prestados. Bem sei que, no caso da U, assim como nas outras marcas brancas, a fidelização é baixa e, portanto, são só 3 meses. E muito provavelmente muitos são aqueles que neste momento estão na U e que nem sequer fidelização nenhuma têm. E, portanto, nós até pode alegar que se calhar até nem tem praticamente clientes nenhuns sob fidelização na U, mas de qualquer das maneiras, bastando haver já havia a necessidade de comunicar previamente esta questão. Digo eu, no meu entendimento, eu acho que sim, porque está a ser ou seja, o serviço que foi contratado já não é o serviço que as pessoas passaram a ter, ou seja, é um serviço muito mais limitado. E é muito mais limitado permanentemente, porque não é aquela questão de agora nós fornecíamos 2 boxes, agora só fornecemos uma. Se tu quiseres compra outras, compra tuas e mete. Não. Mesmo que tu tenhas os serviços todos preparados, tu não vais conseguir utilizar a televisão em mais do que 2 televisões. O serviço de televisão em mais do que 2 equipamentos. E, portanto, isso limita em muito aquilo que é o serviço da própria U. E eu não tenho dúvidas nenhumas que dentro em breve acabaremos por ver também uma replicação disto na Uso e na Amigo. Portanto, zero dúvidas em relação a esse facto. Mais um fator de diferenciação na Digi. Portanto, meus amigos, eu gostava que vocês deixassem aqui nos comentários também o que é que vocês acham em relação a esta situação. Eu acho que é um movimento normal de operadoras incumbentes que durante anos viram as suas margens gordíssimas e, portanto, não têm muito interesse agora em estar também a garantir serviços fantásticos em margens baixíssimas e, portanto, começam agora a fazer aqui uma espécie de obsolescência programada nas marcas, de maneira a que os clientes voltem a olhar para os serviços mais caros com outros olhos, no sentido de, a U até me servia, mas eu se calhar tenho 3 ou 4 dispositivos em casa onde gosto
ter a televisão disponível constantemente, pá, pronto, olha, o deixa de ser oportunidade, opção para mim, deixa-me cá olhar para as outras marcas, nomeadamente as marcas incumbentes ou até os segmentos jovens, onde, por exemplo, a Yorn também já tem os serviços de televisão, e creio eu que a WTF também. Terei que fazer só aqui uma confirmação muito rápida, já não me recordo, há muito tempo que não verifico esse facto. Tem net fibra e televisão, não tem? Não tem, só tem net e móvel, portanto no caso da WTF não, mas no caso da Amigo sim. Portanto, meus amigos, relevante esta questão, espero acima de tudo que esta notícia vos chegue e que vocês não estejam nas marcas brancas aí, não é? Porque já sabem que eu tenho sempre aquela coisa de eu quero que vocês poupem, mas se vocês puderem poupar na Digi é sempre melhor, mas eu também recomendo vocês irem para as marcas brancas se a Digi não estiver a prestar um bom serviço, nomeadamente o serviço de os serviços fixos. Eu já recomendo com algum à vontade a Digi, os serviços móveis ainda não, mas lá chegaremos. Portanto, meus amigos, muito obrigado a todos por terem assistido, espero que este vídeo tenha sido relevante para vocês. Não se esqueçam, like, subscrever, passar também em viciadocomenta.pt e vemos no próximo Viciado Comenta.